dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz, a luz, a bênção de Deus esteja sobre você. Que o amor do Senhor renove a sua vida, a sua esperança neste domingo. Oh, que legal estar com você hoje. Todo domingo é um dia de Deus para nós. É um dia maravilhoso. Foi num domingo que Jesus ressuscitou. E Ele nos trouxe a esperança, a certeza da ressurreição dos mortos, da vida eterna. Ele é o primogênito dos mortos, diz a Bíblia. Ele é o filho, o primeiro filho daqueles que ressuscitaram. E com Ele também ressuscitaremos um dia para uma nova vida. Como falamos ontem, a vida nesta terra, neste tempo, vai parecer para nós como a vida de um bebê dentro do útero. Um dia, quando estivermos na eternidade, vamos olhar para esta vida e vamos ver que estávamos limitados e presos dentro de um útero, num cordão umbilical. Sim, sendo alimentados e sustentados por Deus no cordão umbilical, mas estávamos limitados. E o que parecia para nós a morte, na verdade se tornou a vida eterna. As dores de parto, nós saímos daquela situação e viemos para a eternidade, para uma vida completa com Deus. Gente, é tão maravilhoso pensar nisso. Tão maravilhoso pensar no que Deus preparou para aqueles que o amam. E às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que vai ser no céu? Como é que vai ser a Nova Jerusalém? Como é que vai ser a vida eterna? Vai ter isso, vai ter aquilo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, gente, eu sei de uma coisa. Algumas coisas a Bíblia diz, né? Algumas coisas a Bíblia diz, mas outras ela não fala muito detalhe. E eu fico pensando assim, isso como uma surpresa. Mas ela diz algo, ela diz assim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e não chegou ainda ao coração do homem, né? Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, é interessante isso. Nós não conseguimos mensurar com os nossos olhos. Se eu pudesse dizer para um bebê dentro da barriga da mãe, na sua limitação, filhinho, imagina como é o mundo aqui fora. E ainda que eu pudesse falar para ele como é o sol, como é o céu, como são as estrelas, ele jamais imaginaria exatamente como é. Porque ele está limitado lá dentro. Suas experiências são vagas. Ele apenas entende aquilo que está ali dentro. Ele nem mesmo enxerga porque está tudo escuro. Mas um dia ele sai. A mãe lhe dá a luz. Um dia Deus vai dar à luz os seus filhos. Aleluia. Vai ser maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado. Gente, é muito melhor do que você pensa. Tem cristão que tem medo do céu, tem cristão que tem medo da morte, da eternidade. Gente, é porque ainda não entendeu. É porque ainda não entendeu a grandeza, a riqueza, a preciosidade do nosso Deus. Aguardamos com esperança e alegria aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nesta vida não desistimos da vida, mas seguimos, prontos para servir o Senhor até o fim. Em Hebreus capítulo 11, versículo 35, na segunda parte em diante, até o versículo 38, eu quero ler com você. Diz assim: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos e pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Aleluia! Olha só o que está falando. O mundo não era digno deles. Homens e mulheres de Deus que estão registrados na Bíblia, mas que também, depois do texto bíblico, houveram muitos outros também que passaram por isso. Pessoas que estavam prontas a sofrer o que fosse preciso, mas não abandonaram a sua fé. Ainda hoje, cristãos no mundo inteiro estão sofrendo porque não negam a sua fé.
Estava vendo a história de famílias hoje na Coreia do Norte. Se você é pego com uma Bíblia, você é preso. Os adultos que são presos são mortos. E as crianças são condenadas à pena de morte, simplesmente por ter uma Bíblia em casa. Porém, os cristãos não têm negado a sua fé. Nos países muçulmanos, onde a Sharia, a lei do Alcorão, ela é colocada em prática como uma lei do Estado, é proibido falar de Jesus. Mas ainda assim cristãos continuam pregando em igrejas clandestinas que se reúnem nas casas. Cristãos no mundo todo hoje, na China, agora vem uma lei permitindo que entre Bíblias, mas até agora era proibido. E a China também persegue cristãos, destrói igrejas. Nós vemos no mundo todo uma grande perseguição contra os cristãos. Em muitos países, especialmente na África, na Ásia e até mesmo na Oceania, nós vemos uma grande perseguição oficial. Na Europa, nós vemos uma perseguição velada, uma perseguição que é assim, nos proibindo de falar em público, mas já é perseguição. Mas não nos importamos, nem aqui e nem lá. Aqui nós temos muita liberdade, temos que aproveitar. Se você está no Brasil, nos Estados Unidos, nos ouvindo, tantos países onde gozamos de uma liberdade, agradeça a Deus e aproveite. Porque nós estamos numa ilha de liberdade, cercada por um mundo de opressão. Mas ainda aqui, passamos por discriminações, por ofensas. Eu me lembro num trabalho, eu já citei esses dias, onde me disseram que se eu parasse de postar tanta coisa sobre Deus e de falar tanto sobre Deus, eu poderia crescer naquela empresa, naquela instituição. Eu preferi não negar a minha fé. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa: há uma bênção especial para aqueles que não negam a sua fé. Aqueles que morreram por Cristo, inclusive, que tiverem esta honra de morrer pelo Evangelho, sem negar a Cristo, são os mártires do Senhor. A Bíblia diz que esses já estão diante do Cordeiro, cantando novas canções diante de Cristo, e estarão para sempre na presença dEle, porque deram o seu sangue por Ele. Aqui fala de homens que foram perseguidos, passaram por algemas, passaram por apedrejamentos, fio da espada, cerrados ao meio, mortos. Eles passaram por tudo isso e não aceitaram o resgate, ou seja, não tentaram fugir humanamente porque queriam obter uma superior ressurreição. Eles não queriam escapar apenas para uma sobrevida nessa terra, mas eles sabiam que herdariam, se guardassem o seu testemunho, herdariam a verdadeira vida, herdariam a verdadeira ressurreição. Aleluia! Como é maravilhoso vermos a história dos homens e mulheres de Deus do passado. Que possamos seguir o seu exemplo, que possamos estar firmes. Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo esse homem que, indo de cidade em cidade, era apedrejado, era açoitado, era preso. Mas que Deus usou ele poderosamente. Ele implantou a igreja em boa parte da Ásia e da Europa. Foi pioneiro do cristianismo em muitas cidades. Onde parecia fraqueza, ali Deus tirava força. Quando ele foi naufragado, quando ele naufragou o seu navio e uma cobra lhe picou na mão, ele estava preso, naufragado, e ainda uma cobra lhe picou na mão. Quando tudo isso veio, quando a desgraça parecia enorme, uma ilha inteira foi salva. Aquela ilha, segundo os estudiosos, chamada Malta, tinha mais de 10 mil habitantes. E ela foi o primeiro país do mundo que se converteu toda a nação a Jesus Cristo, através do testemunho de um homem que estava preso, naufragado e picado por uma serpente. Deus tira forças de onde não tem. O que parece maldição nas mãos de Deus é bênção. O que parece perda nas mãos de Deus é ganho. Ganho eterno. Imagina a alegria do Senhor recebendo aquelas 10 mil almas que se converteram. A alegria do Pai recebendo de volta 10 mil filhos que foram arrancados das mãos de Satanás. A alegria de Deus ao ver homens e mulheres se convertendo pelo testemunho do frágil Paulo, mas que não abandonava a sua fé.
Que eu e você possamos ser assim. Homens e mulheres de fé, mesmo quando isso custar a nossa reputação, mesmo quando isso custar alguma perseguição, mesmo quando isso custar o que os outros pensam de nós. Não importa o que os outros pensam de nós, importa o que o nosso Pai pensa de nós. Amém? Que possamos nesse dia desfrutar da bênção de Deus. Chame os seus filhos para ler a Bíblia, chame os seus pais, aproveite o dia para isso. E este final de semana, este é o primeiro domingo do mês, né? Muitos cristãos se reúnem nas suas igrejas para participar da Santa Ceia, da mesa, né, do corpo e do sangue de Cristo. Participe na sua igreja, não fique em casa. Lembre de tudo que Cristo fez e lembre que Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque um novo céu e uma nova terra se preparam para nós. Obrigado, Senhor, porque a eternidade está diante de nós. Oh Deus, obrigado porque o Senhor preparou para nós todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela herança que temos em Ti, com os santos, com aqueles que já foram salvos. Senhor, eu peço hoje, abre os nossos olhos para a riqueza da Tua glória e nos dá coragem para sermos cristãos, mesmo diante da perseguição. Para anunciarmos a Cristo e gastarmos a nossa vida pregando o Evangelho, cuidando dos enfermos, cuidando dos pequeninos, ensinando a palavra de Deus. Dá-nos, Senhor, força para gastarmos as nossas vidas, não para o nosso prazer, mas para a Tua glória. Que a nossa família, Senhor, viva para a Tua glória. Que os nossos filhos, Senhor, Te conheçam através do nosso testemunho, não apenas de palavras, mas de atitudes. Deus, eu peço, estende a Tua mão sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta família. Estende a Tua mão de poder e amor. Resgata, Senhor, esta família que estava se perdendo, que estava brigando, estava deixando, Senhor, o amor por este mundo tomar as suas vidas. Que eles possam unidos andar para a eternidade, olhando para Ti, olhando para as Tuas riquezas, para a Tua glória. Toma, Senhor, esse paizinho, essa mãezinha, este vovô, esta vovó, este jovem, esta criança. Toma, Senhor, cada filho Teu. Dá-nos, Senhor, a alegria de estarmos na Tua presença. Nós Te amamos, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor, todos os dias. Vem e enche-nos com a Tua alegria, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Nós também Te amamos. Nós também Te adoramos, Senhor. E pedimos, vem estar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estaremos juntos novamente na presença de Deus.